Olá pessoal, estamos iniciando uma aula, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre noções de estatística. Isso aqui é uma matéria que é vista no 9º ano do ensino fundamental. Meu nome é Rogério e a disciplina é Prática de Ensino, né, Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação, do curso de Matemática do Polo de Araguari. Bom, antes da gente falar, nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição de frequências, como montar tabelas e gráficos. Mas antes de falar sobre a distribuição de frequências, a gente precisa definir o que são variáveis, né? Então, variáveis são as características que a gente mede. Então, por exemplo, a altura de um indivíduo é uma variável, né? O peso, nome, então são variáveis que nós vamos utilizar para montar os gráficos e as tabelas. Bom, a gente precisa classificar essas variáveis, né, que seria a quantidade de informação que a variável apresenta. Então, para que isso é importante? Porque dependendo do tipo de variável, eu vou confeccionar uma tabela ou um gráfico de determinada maneira, né? Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Bom, então as variáveis, elas são divididas em qualitativas, que estão relacionadas com atributos, qualidades, né? E as quantitativas, que a gente chama de intervalares, que são resultados geralmente de contagens ou medições. As variáveis qualitativas, por sua vez, elas podem ser divididas em variáveis nominais, né, que indicam apenas categorias, por exemplo, o sexo, a naturalidade, né, aonde a pessoa nasceu, né, a cidade. Então são variáveis que indicam qualidade. E também essas qualitativas, elas podem ser ordinais, que têm uma ordem. Então, por exemplo, classe social. Então, tem pessoas que são da classe A, da classe B e da classe C, né? Então, a gente acredita que quem é da classe A tem um maior poder aquisitivo, ou seja, tem mais dinheiro, né, do que quem é da classe B ou da classe C. Então, a gente tem uma ordem envolvida aqui, né? Então essas são as variáveis qualitativas. E existe um modo da gente colocar essas variáveis em tabelas e gráficos que nós vamos ver. Bom, e as variáveis quantitativas, elas podem ser discretas, né, que as discretas elas podem assumir apenas alguns valores. Então geralmente valores inteiros, por exemplo, número de filhos, né, número de gols marcados numa partida. Então a gente chama isso aí de variável discreta. Eu não posso ter meio gol numa partida, né? Eu vou jogar basquete, número de cestas, eu não posso ter meia cesta. Então a gente geralmente considera isso aí como variáveis discretas, são números inteiros. E tem as variáveis contínuas, que são quantitativas contínuas. Teoricamente, elas podem assumir infinitos valores, né, no intervalo. Então, por exemplo, a temperatura, a velocidade, né, geralmente altura, peso, a gente considera como variáveis quantitativas contínuas. Bom, mais alguns exemplos, né? Então, por exemplo, de variáveis qualitativas. Você tem diabetes? Sim ou não? Então, a resposta é sim ou não. Então, eu tenho uma variável qualitativa. Você é fumante? Sim, não, já fui ou pretendo ser, né? Qual é o seu tipo sanguíneo? A, B, AB, O e não sei, né? Então aqui são variáveis qualitativas. Aqui são nominais porque mesmo o tipo sanguíneo não quer dizer que o tipo O é melhor que o tipo A ou que o tipo B. Então não tem uma ordem aqui, simplesmente representam qualidades. E as quantitativas, que a gente já falou um pouquinho, discreta e contínuas, né? As discretas, por exemplo, número de filhos, número de dentes presentes na boca. E as contínuas, como a gente falou, pode ser altura, peso, idade, temperatura corporal, né? Então são variáveis que podem assumir, teoricamente, qualquer valor dentro do intervalo. Bom, então como a gente faz a distribuição das frequências, né? Quando a gente tem variáveis qualitativas, a gente trabalha principalmente com frequências. Quando a gente coleta os dados, a gente faz um questionário ou conta, né, ou coleta dados de pesquisas, né, a gente tem o que a gente chama de dados brutos. Quando a gente coloca esses dados em ordem, né, a gente faz uma ordenação do menor para o maior, a gente já tem dados elaborados. Bom, geralmente quando a gente trabalha com variáveis qualitativas,
a gente apresenta nas tabelas o que a gente chama de frequência absoluta, né, que a gente vai chamar aqui de FA. O que é a frequência absoluta? É o número de vezes que aparece. Nós vamos mostrar mais à frente, né? Então, é o número de vezes que aquela categoria apareceu. A frequência relativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a FA dividido pela soma de FA. Esse símbolo aqui significa somatório, ou seja, eu vou somar todas as frequências. É como se fosse o total, né? Então, eu vou dividir o FA pelo total. Então, tem uma relação em relação ao total, né? Aqui eu tenho uma fração aqui, né? Uma relação. E eu vou encontrar a frequência relativa e eu posso achar também a frequência percentual, que é dada em porcentagem, né? Então, eu vou pegar essa frequência relativa e multiplicar por 100. Então, quando eu trabalho com variáveis qualitativas, são essas frequências que a gente calcula e apresenta os dados. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Então, tabulação das variáveis qualitativas. Então, por exemplo, eu fui lá numa pesquisa para ver os recém-nascidos em determinado hospital em relação ao sexo deles, né? Então, o FA seria a frequência absoluta. Então, quantos indivíduos nós pegamos? 456 é o número total de indivíduos. Desses indivíduos, 249 são do sexo feminino, 207 são do sexo masculino. E o total, 200. Então, esse aqui é o somatório da FA. O que é a frequência relativa? É o FA dividido pela soma de FA, igual nós mostramos anteriormente, né? O FA dividido pela soma do FA, eu tenho a frequência relativa. Então, se eu pegar 249 dividido por 456, eu tenho essa frequência relativa, que significa 0,54. Se eu pegar 207 e dividir por 456, eu tenho a frequência relativa, que é 0,45. Tá? Se eu somar a frequência relativa, ela tem sempre que dar um valor 1. Ela vai fechar em 1. Né? Bom, agora isso aqui às vezes a gente não consegue entender bem. Então, o que eu faço? Eu multiplico isso aqui por 100. Então, quando eu multiplico a frequência relativa por 100, eu tenho a frequência percentual ou a frequência em porcentagem, né? Então, eu posso olhar aqui, ó, que nessa amostra minha de 456 crianças, né, são os recém-nascidos, 54,61% eram do sexo feminino e 45,39% do sexo masculino, né? Então, a gente pode dizer que a maioria, como é mais de 50%, é do sexo feminino, tá? E também lembrar que quando eu somo a frequência percentual, isso tem que dar 100%. Bom, então isso aí é um modo, né, da gente apresentar as variáveis qualitativas. Bom, para as variáveis quantitativas, depende do tipo de mensuração que eu tenho. Se for discreta, eu posso fazer semelhante ao que eu fiz com as variáveis qualitativas, né? Fazer uma tabela e colocar a frequência absoluta e relativa. E depois a gente vai ver um pouquinho, a gente vai apresentar, eu posso apresentar esses dados em gráficos, né, que a gente chama de histograma, mas não vamos ver mais para frente. Ou gráfico de barras, se forem poucos valores. E a contínua, eu preciso agrupar esses dados para visualizar melhor, né? Para melhor visualização, porque senão eu não consigo, são muitos valores e fica difícil de olhar cada um. Então, o que a gente faz? A gente coloca isso aí em grupos. Nós vamos mostrar como fazer isso aí. Tá? Bom, então isso aqui também a gente vai fazer tabela de frequências e geralmente a gente usa o histograma para representar os dados das variáveis contínuas. Bom, então aqui nós temos um exemplo de um conjunto de dados, né? Se a gente olhar aqui, ó, contar todos esses valores, então eu tenho 40 residências aqui e o número de pessoas que moram nessas residências, né? Então eu fui lá entrevistei uma casa lá, tem 4 pessoas que moram nessa casa, essa outra aqui também 4, nessa casa tem uma pessoa que mora, nessa aqui tem 6 pessoas, aqui tem 8 e assim por diante. Então eu fui lá, eu avaliei 40 casas, né, residências, e perguntei quantas pessoas moram em cada residência. Então, se eu apresentasse esses dados aqui, ó, fica um pouco confuso, né? A gente não consegue tirar uma informação concreta disso. Então, o que é a melhor maneira de fazer? É colocar esses dados aqui em uma tabela, né?
Então vamos ver como a gente vai proceder para fazer isso aqui, ó. Então aqui eu tenho os dados, né? E tenho o número de pessoas nas casas, ó. Então eu vi que eu tenho casas com uma pessoa, eu tenho casas que tem 2 pessoas, com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 e 8, né? Então nós vamos montar essa tabela. Então quantas casas que tem uma pessoa? Ó, eu tenho uma casa. Então isso aqui é a frequência absoluta, né? Isso aqui depois a gente vai ver um pouquinho que é a frequência acumulada, que eu vou somando. Isso aqui é a frequência percentual. Então, se eu pegar e dividir, que a gente viu agora há pouco no slide anterior. Se eu dividir 1 por 40, eu tenho 2,5%. Então, o que significa? Que do total das 40 residências que eu tenho, 2,5% tem apenas um morador, né? Bom, com 2, eu tenho 1, 2, 3. Então, tem 3 indivíduos, né? O que é acumulada? Se eu pegar 1 mais 3, eu vou ter 4. Então, eu posso dizer que nas residências que tem no máximo 2 pessoas, eu tenho 4 residências. E a frequência percentual dela representa 7,5, ou seja, 3 dividido por 40 vezes 100 dá 7,5. Então, 7,5% das casas tem 3 moradores. E a gente foi fazendo assim por diante, né? Então eu vou somando a quantidade de casas aqui, né? Ó, com 4 moradores. Então eu tenho 13, né? Se eu pegar 10 mais 3, 20, 10 mais 13, 23. E eu tenho 32% do total das casas com 4 moradores, né? Opa, eu falei errado aqui. Aqui é com o número de pessoas nas casas, né? Aqui, ó, eu tenho 11 residências com 5 moradores, né? Então, isso aqui representa 27,5% do total. E assim por diante. E a gente tem com 8, né? Então, a gente concluiu a nossa tabela. Então, vamos explicar de novo, ó. Então, das 40, apenas uma residência tem uma pessoa só que mora, né? Representa 2,5% do total. Do total de residências, o que tem mais aqui, a maior frequência, é esse aqui, ó, que tem 4 moradores. Então, a gente pode dizer que a maioria das residências tem 4 moradores, que é o número de pessoas aqui, né? Isso representa 32%. Ó. Se eu pegar aqui, ó, e somar esse com esse, ó, 4 ou 5, aqui vai dar 33, aqui vai dar 60%, né? Então, 60% das casas aqui, ó, tem entre 4 e 5 moradores, tá? Então, dessa maneira aqui, ó, fica muito mais fácil da gente ver os dados do que quando a gente fez, do que quando os dados estavam lá no início, né, todos desagrupados. Então, por isso que é importante a gente colocar os dados em tabela, né? Então, hoje a gente vê em revistas, jornais, é muito mais fácil ver essa informação em tabelas de gráfico que já está pronta. Bom, as variáveis quantitativas, igual eu falei para vocês, fica difícil colocar isso aqui numa tabela seguindo os dados um a um, né? Então, veja, são muitos valores e valores muito próximos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar esses valores aqui em classes, né? Nós temos que agrupar em classes. Então, eu vou mostrar para vocês como montar essas classes aqui, ó. Bom, as classes, então, são essas classes aqui, né, que vai de 38 a 43,5, né? Nós temos os limites das classes, né? Então, a gente chama disso aqui limite inferior e aqui o limite superior. Então, essa classe vai de 38,5 até 43,5, né? O número de classes que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes, né? Amplitude do intervalo de classe. Então, essa amplitude aqui, ó, é essa diferença, essa distância. Então, se eu pegar 43,5 menos 38,5, eu tenho uma amplitude de 5. Se eu pegar 48,5 menos 43,5, eu também tenho uma amplitude de 5, e assim por diante. Então, isso que a gente chama amplitude de classe, né? Amplitude da amostra, amplitude total da amostra, seria a diferença de eu pegar o maior valor
menos o menor. Então eu tenho uma amplitude dos meus dados, eu vejo uma variação de quanto a quanto esses dados estão indo, né? E o limite inferior da primeira classe foi esse que a gente montou. Então eu preciso saber, conhecer todas essas informações que a gente mostrou para montar esse intervalo de classe aqui, tá? Bom, então o que eu preciso? A primeira coisa é organizar os dados em ordem crescente, né? Então a primeira coisa, eu vou calcular aqui a amplitude, né, da amostra. Então eu vou pegar o maior valor, que seria 60, menos o menor valor. Então deu uma amplitude de 19. Eu vou determinar então o número de classes que eu tenho. O que eu posso fazer? Uma das maneiras é eu tirar a raiz do número de valores. Então, como eu tinha 20 valores naquele meu conjunto de dados aqui, ó, se eu somar aqui eu tenho 20 valores aqui, se eu tirar a raiz desses 20, eu tenho o que eu chamo de K, que é o número de classes. Então aqui vai dar aproximadamente 5. E qual que é a amplitude da classe que eu mostrei para vocês lá, ó, que era esse valor menos esse? Eu tenho uma amplitude. Então essa amplitude das classes vai ser esse Czinho que a gente está calculando. Então eu preciso do A, que é o máximo menos o mínimo, que é a amplitude total, dividido pelo K, que a gente achou por essa formulinha aqui, ó, menos 1. Então vai dar aproximadamente 5. Tá? Então eu achei a amplitude de classe. Então o que está faltando agora? Calcular o limite inferior da primeira classe, que seria aquele 38,5. Então para calcular isso eu vou pegar o menor valor da minha amostra, que é 41, menos o C, que eu achei que é 5, dividido por 2, que vai dar 2,5. Então esse valor aqui, ó, deu 38,5. A partir daí, é só eu pegar e somar a amplitude de classe que eu vou montando a minha tabela, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 38,5, que foi o limite inferior da primeira classe que eu encontrei. Se eu somar 5, eu tenho esse valor aqui, ó, 43,5. Aí eu pego esse valor e repito aqui, ó. Aí eu vou somar 5 de novo, né, 48,5. Eu repito aqui. E assim por diante. E quantas classes eu vou ter que eu tenho que montar? Eu achei aqui, ó. Eu vou ter aproximadamente 5 classes. Então eu tenho que fazer isso aí até inteirar 5. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então é assim que eu monto a minha tabela. E como que eu calculo essas frequências aqui, ó? Então vamos voltar lá naquele slide dos números. Agora eu posso calcular, ó, entre 38,5 até 43,5, quantos valores eu tenho? Ó, eu tenho o 41 e o 42 que estão nesse intervalo. Então eu tenho 3 valores de 38,5 a 43,5. Então eu venho aqui, conto e escrevo aqui, ó. Quantos eu tenho de 43,5 até 48,5? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então são 4 valores. E assim por diante. Então eu vou contando até montar a minha tabela. E no final, se eu somar todos esses valores, vai ter que dar o número total de dados, que é 20, que são esses dados que estão na tabela. Tá? Bom, então é assim, para variáveis quantitativas, a gente monta essa tabela dessa maneira em classes, que a gente chama o agrupado. Bom, uma coisa então foi montar as tabelas, né? Depois, então, o que nós temos que fazer? Colocar esses dados em gráficos, também, que seria uma maneira da gente ver os dados, né? Então, esses dados aqui é aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês dos recém-nascidos. Então, tinha 249 masculino e 207 feminino, né? Então, aqui eu montei o meu gráfico aqui, eu coloco aqui a legenda e aqui a quantidade, né, de frequência. Então, eu procuro colocar a barra do mesmo tamanho aqui, né? E eu monto aqui a frequência absoluta está no eixo do y, né? Então seria, a gente chama isso aqui de gráfico de colunas, seria um modo de apresentar aqueles dados também em gráfico. Aqui em relação ao número de pessoas das residências, né? Então a gente viu lá a tabela de frequência e agora então eu posso colocar isso aqui num gráfico, né? Então o que eu tenho aqui, ó? Com um morador eu tinha apenas uma residência, né? Com 2 eu tinha 3 residências e assim por diante, ó. Então aquela tabela que a gente colocou de frequências do número de moradores na residência, a gente pode montar isso aqui num gráfico,
Tá? Então a gente já vê, igual a gente já olhou lá, que as casas, a maioria das casas, né, tinham 4 moradores, e se eu pegar 4 com 5 aqui, ó, a maioria delas, né, 60%, tem 4 ou 5 moradores. Né? Então, às vezes, o gráfico fica mais fácil de visualizar do que tabela. Isso a gente pode definir, colocar gráfico ou tabela na hora de apresentar os dados, né? Então vai depender da quantidade de informação que eu quero mostrar. Então na tabela a gente poderia ver a frequência relativa, a frequência percentual, e no gráfico não dá para ver isso, mas o gráfico às vezes fica mais fácil de visualizar. Bom, e por último a gente tem o que a gente chama de histograma. Então, quando que eu uso histograma? Eu uso histograma para representar variáveis quantitativas. Então, só voltar um pouquinho aqui, ó. Então, esses dados aqui, ó, eu estou representando lá no histograma, tá? Então, o que eu fiz para colocar as barras? Eu peguei esses valores aqui, ó, e tirei uma média. Então, se eu pegar 38,5 né, mais 43,5, somar e dividir por 2, eu vou ter uma média. Então, eu fiz uma média para cada valor. Então, são essas médias que estão aqui, ó. Então, são as médias. Então, a primeira classe deu uma média de 41, 46. Então, eu posso colocar isso aqui no meio da minha barra, né? Que seria uma barra aqui, ó. Então, eu ponho ao mesmo tamanho para todas as classes, né? E aqui em cima são as frequências, né? Então, o que a gente deve observar? Que as áreas desse retângulo aqui, né, que a gente tem a base vezes a altura, eu consigo calcular a área desse retângulo, elas têm que ser proporcionais às frequências de classes. Então, deixa eu voltar lá, ó, aqui a terceira classe é a maior frequência, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, na nossa classe aqui, ó, 1, 2, 3, a terceira classe, ó, tem 7 indivíduos aqui dentro, então ela é a maior de todas, né? Se a gente olhar a anterior tem 4 e a posterior em relação a ela tem 4 também. Então, praticamente essa classe aqui, ó, ela tem o dobro de indivíduos do que as duas subsequentes, né? Então, quando a gente olha o histograma, quando a gente fala que as áreas são proporcionais às frequências de classe, a gente tem que observar isso. Então, se eu observar essa terceira classe aqui, ó, ela tem praticamente, a área aqui é praticamente o dobro dessa e praticamente o dobro dessa, né? Então, as áreas estão representando as verdadeiras frequências absolutas que a gente observou, tá? Bom, pessoal, então a nossa aula era essa, né? Então, o objetivo era para explicar, representar os dados em tabelas e gráficos e mostrando que quando a gente coloca os dados em tabelas e gráficos, fica mais fácil de visualizar. Então, até a próxima aula.